quero convidar você, meu irmão, minha irmã em Cristo, para abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Um tempo atrás nós já pregamos em Mateus 5, 3, falando sobre a bem-aventurança dos humildes, porque deles é o reino dos céus. E hoje hoje nós vamos falar sobre a bem-aventurança dos que choram, porque serão consolados. Me pediram para não esquecer, mas eu esqueci. As crianças até 11 anos, isso? Até 11 anos, com a Ana Maria, tá bem? Ok? Deus abençoe vocês, se comportem. Amém? Nós vamos orar. Vamos orar com vocês. Muito bem, você fez tudo certinho. O pastor aqui fez tudo bagunçado. Nós vamos orar com vocês. Então, vocês não esqueceram, não. O pastor aqui esqueceu como é que funciona. Ok? Tem mais aqui, ó. Tem gente nova no pedaço. Muito bem. Então vamos orar por vocês e também por toda a igreja. Querido e amado Pai, nós louvamos o nome do Senhor por esta noite, agradecemos a Deus por este momento de culto e louvamos ao Senhor que agora vamos estudar a Tua palavra. O nosso desejo do nosso coração é de fato ouvir a Tua voz na pregação que teremos nessa noite. E queremos também pedir a Deus que o Senhor fale aos corações dos Teus pequeninos. Que o Senhor os instrua, que o Senhor os oriente com a Tua palavra, que a nossa irmã seja instrumento na vida destas crianças, para elas ouvirem, compreenderem e também aplicarem os ensinos nas suas vidas. E nós também pedimos, por nós aqui adultos, que sejamos fortalecidos, guiados pelo Teu Santo Espírito, orientados para também ouvir, compreender e viver de modo prático aquilo que aprendemos. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Agora sim. Ok. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você sabia que muitas pessoas consideram os cristãos, os seguidores de Cristo, os mais infelizes e desafortunados dessa face da terra? Por quê? Eles não podem se divertir. Tem muita gente se divertindo ali agora, bem pertinho aqui, se divertindo, bebendo, variando, namorando, paquerando. Alguns se divertem de outra maneira, usando drogas, e se aprofundando ali nas coisas mais terríveis que este mundo pode oferecer. E eles olham para nós e dizem: sempre um bando de trouxa. Esse povo não sabe ser feliz, não sabe se divertir. Quando morrer vai acabar e eu quero ver. Bom, aí agora é que entra o nosso lado, não é? Quando morrer e acabar, nós é que queremos o que vai acontecer. Não porque desejamos isso para aqueles que não estão em Cristo, mas porque o Senhor teve misericórdia de nós e nos amou, e nos salvou, e nos libertou do mundo, do diabo e de nós mesmos. E por falar em nos libertar de nós mesmos, não só o mundo às vezes nos chama de infelizes e desafortunados. Às vezes os próprios crentes não se sentem otimistas quanto à sua condição. Poxa vida, eu sou crente, amo o Senhor, mas parece que as coisas não vão muito bem para mim. O que é que está acontecendo? Mas, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui: diante dos céus, pelas normas do reino de Deus,
todo crente, todo cristão é bem-aventurado. Isso significa, sim, que todo cristão é feliz no mais elevado sentido do termo. Se tem um povo que realmente é feliz, esse povo é o povo de Deus. Se existem pessoas que realmente são felizes, somos nós. Porque não merecíamos o favor de Deus, mas recebemos o favor de Deus. Estávamos mortos e recebemos vida. Estávamos longe do Todo-Poderoso Senhor, Criador do céu e da terra, e éramos destinados à sua ira. E agora fomos aproximados e somos destinados ao seu amor, a estarmos sempre com Ele. Nós somos felizes no mais elevado sentido do termo. Isso se aplica para o futuro. Grande é o vosso galardão no céu, como também se aplica para o presente. Nós já somos felizes. Não é que seremos felizes, nós já somos felizes. E as bem-aventuranças são revelações importantes para nós que somos cristãos. Um cristianismo que fosse destituído das qualidades apresentadas nas bem-aventuranças seria um cristianismo carente de vitalidade. Não teria força, não teria expressão. E Jesus, no Sermão do Monte, requer do cristão que ele pregue e evidencie na vida prática aquilo que ele prega. Então, pregue a Cristo, pregue esta alegria, viva também esta alegria, viva como Cristo, como um verdadeiro cristão. Assim como Cristo vivia e ensinava, Ele quer que nós, seus discípulos, vivamos o Evangelho que fomos chamados, recebemos como missão para pregar. E as qualidades que o Senhor Jesus determina de nós, Ele mesmo possui em grau infinito. E é por isso que nós devemos constantemente buscar imitar a Cristo. Porque por mais que nós melhoremos, sempre melhorando no Senhor, né? As músicas para nós, quem tem cabelo branco. Por mais que sempre melhoremos no Senhor, mais ainda temos para melhorar no Senhor. Quando Jesus impera uma bênção sobre aqueles que são mansos, como ele diz, aqui também nas bem-aventuranças, ele o faz na qualidade daquele que em si mesmo foi o mais manso de todos os homens. Moisés era muito manso, mas Jesus incomparavelmente mais manso. Quando o Senhor promete misericórdia aos misericordiosos, Ele se revela como alguém surpreendentemente ou supremamente misericordioso. Quando os pacificadores são honrados com o título de filhos de Deus, Ele é o supremo pacificador, que confere aos seus o título de serem pacificadores. Veja como é importante para nós estudarmos, lermos, meditarmos, aprendermos mais sobre as bem-aventuranças. Nós temos inúmeros ensinos nas bem-aventuranças de Jesus. E na bem-aventurança de hoje, o nosso Senhor promete consolo para aqueles que choram. Então, em primeiro lugar, eu quero falar do choro do redimido. Algumas experiências só podem ser vividas por quem padeceu muito sofrimento, quem
passou por muito sofrimento. Algumas coisas, algumas situações só podem ser expressadas por quem viveu por elas. Por exemplo, por mais que eu estude, por mais que eu leia, por mais que eu me aprofunde no conhecimento sobre educação de filhos e sobre o sofrimento de um pai ou de uma mãe que vê o seu filho ou os seus filhos se afastarem do caminho do Senhor, eu jamais saberei o que é esse sofrimento. Por mais que eu sofra junto com os pais, junto com a mãe, por mais que eu sofra quando eu vejo um irmão da igreja, alguém que era membro da igreja, de repente se afastando, ou que se afasta, ainda assim eu jamais saberei o que é o sofrimento de um pai e de uma mãe que tem os seus filhos longe do caminho do Senhor. Esse é o tipo de sofrimento que só quem experimenta e só quem é pai sabe o que é. Eu posso até comungar desse sofrimento, mas não na mesma intensidade. A dor de alguns irmãos pode revelar a bondade de outros na sua vida. Essa dor pode ajudar a compreender as dimensões do consolo e a compaixão de Deus. É por isso que alguns irmãos são chamados para consolar de fato, são consoladores vocacionados por Deus. Embora todos nós devemos consolar uns aos outros, existem irmãos com quem nós temos o prazer de conversar, de recostar a cabeça sobre o seu ombro e chorar e abrir o nosso coração. E o sofrimento faz com que nós descubramos pessoas assim, nos aproximemos de pessoas assim. E é no momento de dor que se descobre, como nunca, o que os amigos, os verdadeiros irmãos e o amor de Deus podem significar para nós. É quando nós sofremos que nós conhecemos os verdadeiros amigos, que nós conhecemos os verdadeiros irmãos. O termo grego traduzido por choro aqui nesse texto, nesta bem-aventurança, traz a seguinte ideia, a ideia de tristeza que emana do coração. Sabe aquela tristeza assim que dói, aperta o coração? Já sentiu? Aquela assim que a gente não consegue exprimir com palavras. É isso que o Senhor está falando. É dessa tristeza que o Senhor está falando. Uma tristeza que toma posse da pessoa, que toma posse dela toda. Uma tristeza que se manifesta também externamente, ela não contém o choro. Jesus está falando que aqueles que choram assim serão consolados. É um sentimento de dor que toma conta de um homem, de uma mulher, de um pai, de uma mãe, de um irmão, a ponto de ser impossível que ele consiga esconder ou conter esse sofrimento. É desse tipo de choro que o Senhor está falando na palavra. Bem-aventurado aqueles que choram assim. Bem-aventurados aqueles que sentem isso, porque eles serão consolados. Mas as pessoas podem chorar por muitas razões. De que tipo de choro, de que tipo de sofrimento, de que tipo de dor, de que motivo Jesus está falando que deve ser esse choro? Será que é um choro por causa da enfermidade, da dor? Será que é um choro por causa do luto? Será que é um choro por causa de uma perda material? Perdeu tudo? Ficou na lona, no zero? Será que é um choro por causa do orgulho ferido? Do amor não correspondido? Será que é desse choro que Jesus Cristo está falando? Não. O choro aqui retrata aqueles que reconhecem a sua falência espiritual em primeiro lugar.
Bem-aventurados que choram, porque compreendem que são espiritualmente famintos, que não têm como apresentar nada diante de Deus para merecer algo de Deus. É o choro de alguém que percebe a sua incapacidade espiritual diante da soberania, diante da santidade de Deus. É alguém que reconhece a si mesmo como pecador perdido, que lamenta as consequências da sua condição como pecador e espera que as suas lágrimas sejam enxugadas pelo próprio Deus. É desse choro que Jesus Cristo está falando. Então, repetindo, o Senhor está falando de um choro que é do coração, de um lamento profundo, de uma tristeza profunda, de uma tristeza que toma posse de mim, que se manifesta externamente, mas não uma tristeza qualquer por algo, por alguma coisa qualquer, mas em primeiro lugar pelo fato de eu ser pecador e não poder me apresentar na presença de Deus, do Deus Santo, vivo, puro. E então eu choro e digo: Senhor, não tem como, não há nada em mim que possa chamar a tua atenção. É um pranto centrado nele, em Deus, na santidade de Deus. O Senhor é tão santo, tão justo, tão puro, que eu não posso. É um choro centrado em Deus e não no homem. É um choro por causa da ofensa pessoal do nome de Deus. Também é um choro, meus irmãos, por causa dos meus pecados, mas é um choro também por causa do pecado do mundo, porque o mundo afronta a Deus, porque o mundo comete impiedades, porque o mundo é cruel, porque mães matam seus bebês na barriga. É um choro porque um homem dá um tiro na cabeça de outro por causa de um celular, para depois tomar uma cervejinha e comer um churrasco. É um choro que se indigna com essas questões. É um choro que lamenta profundamente a condição em que nós vivemos. São suspiros, são clamores pelos pecados próprios, mas também por causa do poder dos ímpios que oprime os justos. É um choro, um clamor por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas em todas as cidades. É um choro que dilacera o coração daqueles que amam a Deus e veem o seu nome sendo desonrado por pessoas que dizem ser eleitos de Deus, voz de Deus, homens de Deus. É uma tristeza que eu e você devemos sentir para a glória de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 136, disse: torrentes de águas nascem dos meus olhos. Por quê? Porque os homens não guardam a tua lei. Eu choro, eu lamento, eu pranteio, eu me dilacero e expresso isso de forma visível, porque os homens não guardam a tua lei. E eu pergunto, meu irmão e minha irmã, quando foi a última vez que você chorou por causa do seu pecado? Você se lembra? Quando foi que o seu coração apertou dentro de você,
de uma maneira tal que você não pôde conter o choro. Você tem chorado por causa da impiedade que se multiplica na face da terra? E eu vou repetir: morrem mais crianças no ventre das mães, no assassinato de crianças no ventre, do que nas guerras. São milhões de crianças sendo mortas. Quando foi a última vez que você chorou por uma criança morta no ventre de uma mãe? Quando foi que você chorou quando ouviu dizer que crianças receberão uma injeção letal de um produto inserido no ventre da mãe até o coração da criança, que causa uma tremenda dor na criança, para que ela morra, agonizando, sofrendo? Quando foi que você lamentou e chorou porque crianças são abusadas, espancadas, usadas como objeto sexual? Eu estou apelando mesmo, porque sabe, meus irmãos, nós ligamos aqui o nosso celular, a tela do nosso celular, e começamos a ver uma notícia ou outra, assistimos a televisão, e essas coisas são constantemente passadas diante dos nossos olhos, e nós vamos nos acostumando com a maldade do mundo, e passamos a não sentir mais nada, não sentir mais a dor dos que sofrem, a não lamentar por essas coisas, não lamentar mais por assassinatos, por roubos, por furtos, por abusos. Quando foi que você se lamentou profundamente porque o nome de Deus foi desonrado? Desonrado por ímpios, ou mesmo por pessoas que se dizem cristãs. Quando foi que você soluçou, perdão. Quando foi que você soluçou de tanto chorar diante de Deus por causa de todas essas situações? Você se lembra? A bem-aventurança dos que choram não é uma situação, aliás, não é uma suposição na vida dos discípulos de Jesus. É algo real. É algo que todo crente enfrentará durante a caminhada cristã. Ele deve chorar. Não é algo que talvez eu, como crente, sinta a dor por causa do meu pecado, por causa do pecado do mundo. Como cristãos, nós devemos de fato nos comover com essas coisas. O nosso culto a Deus, a nossa apresentação pessoal diante de Deus, não é desprovida de sensibilidade, de emoção. É com racionalidade, e é justamente porque nós arrazoamos sobre o pecado nosso e do mundo, é que nós choramos diante de Deus. Que nós clamamos a Deus por sua misericórdia. Todo seguidor de Jesus Cristo sofre. Todo seguidor de Jesus Cristo chora, para depois experimentar o verdadeiro consolo. E esse é o segundo ponto do nosso sermão hoje. O choro que produz alegria. Qual é a bem-aventurança dos que choram assim como eu disse? Dos que choram por seus pecados, dos que choram pela impiedade dos seres humanos, dos que choram porque o nome de Deus é desonrado. A promessa do Senhor é: serão consolados.
todos receberão consolo. Queridos, a tristeza piedosa faz a alma olhar para Deus, e o Senhor consola aqueles que buscam a ajuda dele. O Senhor é quem perdoa, o Senhor é quem liberta, o Senhor é quem fortalece, é o Senhor quem acalma aqueles que choram diante dele. Veja Salmo 30, verso 5: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Eu posso passar a noite toda chorando, mas eu sei que o meu Redentor vive e me trará alegria. É nele que está a minha esperança. Certo autor diz que as lágrimas do justo são como gotas da chuva que caem na terra. Brota-se a semente, crescem as flores e os frutos para a alegria daqueles que sentem os cheiros e experimentam os sabores. O nosso choro faz brotar a semente da alegria. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Portanto, aqueles que choram por causa do seu pecado, aqueles que lamentam o mal praticado na terra, aqueles que sentem profunda tristeza por causa do nome de Deus ser desonrado, estes são aqueles que serão consolados. Esses irmãos serão consolados, nós seremos consolados. Esses encontrarão conforto do Senhor. É o Senhor Jesus quem tem o óleo da alegria para derramar sobre aqueles que choram. As lágrimas do nosso choro serão transformados em vinho de alegria. O reverendo Hernandes diz que o vale de lágrimas nos conduz ao paraíso da alegria. Então nós precisamos chorar mais. Mas não é chorar por chorar. Nós precisamos ser mais sensíveis ao que está acontecendo ao nosso redor e ao que está acontecendo conosco. Precisamos estar mais atentos a tudo aquilo que acontece conosco e ao nosso redor. Jesus prometeu que a tristeza dos seus discípulos seria convertida em alegria. Ele disse para os seus discípulos já lá em João 16:20: vós ficareis tristes, e nós, por vezes, ficaremos tristes. Aliás, se nós de fato arrazoarmos e pensarmos muito bem, nós ficaremos tristes. Mas o Senhor disse aos discípulos: a vossa tristeza se converterá em alegria. E qual foi a alegria dos discípulos? Quando se entristeceram tanto com a morte de Jesus, que depois o viram ressurreto. Teve até gente que não acreditou. Uma vez que eu perguntei, irmãos, quando foi a última vez que você chorou? Eu também preciso perguntar para você: quando foi a última vez que você experimentou o consolo de Deus pela manhã, depois de ter chorado uma noite inteira? Você se lembra de quando lançou as suas sementes e quando chorava? E da colheita de alegria que obteve tempos depois? Há uma bênção ainda maior que as colheitas daqui, para mim e para você. Nós já começamos a colher as alegrias aqui, mas há uma bênção ainda maior para nós.
reservada para todos aqueles que choram. Choram por causa dos seus pecados. Choram por conta da condição do mundo. Choram porque o nome do Senhor é atacado, é desonrado. Nós teremos a alegria da vida eterna. Então o seu choro, o meu choro, por conta de todas essas coisas, pode durar um tempo, mas a nossa alegria, incomparavelmente melhor do que qualquer momento de alegria já vivido por nós aqui, está reservada para a vida eterna com o Senhor. Um outro autor, a interpretar essa bem-aventurança, escreveu o seguinte: quão feliz é o homem cujo coração sofre pelo sofrimento do mundo e por seu próprio pecado, porque é a partir deste sofrimento que encontrará a alegria de Deus. Chore mais diante de Deus, com sinceridade, com reflexão. Olhe para o mundo e veja o quanto o mundo está perdido, e clame ao Senhor, e chore diante do Senhor. Comova-se com tudo isso. Não se deixe moldar por este mundo, mas deixe-se transformar pela renovação da sua mente, para que você experimente qual é a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos nós, e que nós sejamos consolados diante deste choro, mas que você também aprenda a chorar sinceramente diante de Deus. Vamos orar? Pai bendito, nós clamamos ao Senhor direção do Senhor na nossa vida. Nós precisamos, inclusive, de aprender mais a sentirmos a dor que causa o nosso pecado, a dor que causa o pecado de todo mundo, sofrimento que muitos passam e nós muitas vezes nem sequer paramos para pensar no sofrimento de outros. Rogamos-te, ó Deus, que nós sejamos mais sensíveis. Rogamos-te, ó Deus, também que nós aprendamos a viver de uma maneira tal que não apenas honremos o nome do Senhor, que é algo muito importante para nós, mas nós também transmitamos o Evangelho a outras pessoas através de uma vida santa, de uma vida que busca, de uma vida que busca de transformação, de arrependimento, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.